Vai chegar o momento, Maria, que você vai ter que escolher. Você já se perguntou como os medicamentos que você toma são testados? Essa decisão tem a ver com caminhos e escolhas de pesquisa. Mas antes que eu te conte o que eu, a Maria, tenho que escolher, preciso que você me acompanhe em uma viagem pelo tempo e espaço. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Sinal inesperado. Em disputa, o cargo mais poderoso do mundo. Quem poderia imaginar o azarão Donald Trump, presidente dos Estados Unidos? Foi nesse contexto político, do ano de 2016, que eu iniciei minha graduação em farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Minhas aulas eram no campus do Fundão, uma ilha na zona norte do Rio de Janeiro. Eu tive uma vida universitária marcada por muitos privilégios, sendo carioca, branca e de classe média. Também tive alguns desafios. Eu me dividia entre aulas, estágios, eventos acadêmicos, manifestações e festas. Não vou mentir, meu posicionamento político feminista me rendia uma série de desconfortos, risadas disfarçadas e umas encruzilhadas. Era uma segunda-feira em agosto de 2017, no Rio de Janeiro. Nessa época, eu estava fazendo iniciação científica, que é um estágio em pesquisa. Eu já estava há aproximadamente um ano em um laboratório da área biomédica. A biomedicina procura entender o funcionamento dos nossos corpos e também das doenças. Basicamente, a ideia é ajudar na prevenção, diagnóstico ou tratamento de alguma doença. O objetivo pode ser desenvolver um novo medicamento, por exemplo. Eu adorava, mas não tinha certeza se lá era exatamente meu lugar. Todos nós, parte desse laboratório, estávamos reunidos na sala dos professores que coordenam o grupo de pesquisa. A gente fazia isso toda segunda-feira depois do almoço, para discutirmos artigos relevantes da área ou nossos resultados dos experimentos que estávamos conduzindo no momento. Essa sala, mesmo sendo espaçosa, não foi pensada para receber confortavelmente tantas pessoas. Por isso, toda semana a gente arrastava diferentes e diversos bancos para nos amontoarmos ali. A gente intercalava as apresentações entre nós, os orientandos e os professores. Hoje, um colega doutorando apresentou os resultados de um experimento que iniciou no começo do mês. Em geral, a gente faz experimentos com células e animais. Apesar da doença investigada por ele ser mais prevalente em mulheres, o modelo dele era com camundongos machos. Isso me pareceu contraditório. Por isso, na hora da discussão, eu levantei minha mão e o questionei sobre isso. Minha dúvida é: o que motiva a escolha de utilizar um camundongo macho como modelo para representar uma doença que acomete sobretudo mulheres? O sexo do modelo não faz diferença? Antes que ele me respondesse, um dos professores se dirigiu a mim. Vai chegar o momento, Maria, que você vai ter que escolher se você quer ser uma cientista ou se você quer ser feminista. Os dois não dá. Você vai estar comprometendo a sua neutralidade e objetividade, que são necessárias para ser uma boa cientista. Eu sou Fernanda Maria, farmacêutica, mestre em divulgação científica e cultural
e faço parte do podcast Mundaréu. Esse é o primeiro episódio da série Feminista in Vitro, uma série de ficção baseada em evidências científicas. Você já se perguntou como os medicamentos que você toma são testados? São anos de pesquisa pré-clínica com modelos de células e animais, e mais alguns anos em ensaios clínicos com humanos. E antes disso, são décadas do que chamamos de pesquisa básica, que é voltada para entender algo, produzindo conhecimento, sem necessariamente uma aplicação prática. Existe um tipo de célula que pode estar presente em todas as etapas da pesquisa em tecnologia em saúde, da pesquisa básica à clínica. São as células-tronco. Uma grande esperança da medicina, as células-tronco, que existem no nosso organismo e podem se transformar em outros tipos de células para curar doenças. Além de aplicações em terapias futuras, como em medicina regenerativa e bioengenharia de tecidos, as células-tronco são utilizadas na construção de modelos para investigação de fármacos e para mapear o desenvolvimento de doenças. Mas antes de eu te falar sobre essas células, preciso te perguntar: você lembra o que são células? Das aulas de biologia da escola? As células são essas pequenas estruturas arredondadas que formam os nossos corpos e de todos os seres vivos. Tem a aparência de um ovo frito. A gente consegue ver as células através de um microscópio. Isso, né? Tem uma coisa fascinante de você conseguir enxergar essa parte molecular, essa parte minúscula, né? Essa parte invisível das estruturas da vida, né? Essa voz é da professora Daniela Mânica, pesquisadora do LabJOR na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, olhar no microscópio e ver uma célula, ver um agrupamento de células, mas a coisa de ver lá dentro, né, como é que pequenininho, aquela coisa que a gente não enxerga e como tem toda uma estrutura funcionando ali. As nossas células e de outros animais são uma ferramenta importante na pesquisa biomédica. Elas servem para fazer de conta que é um corpo humano que está ali e mostram como o corpo funcionaria em determinadas condições. Na pesquisa científica, a gente as chama de modelos in vitro. São células cultivadas em placas de vidro, as placas de Petri. Por isso esse nome. Pesquisar com células permite que diversas perguntas científicas sejam feitas com mais controle e precisão. Realizando experimentos com esses modelos in vitro, a gente aprende um pouco mais sobre o funcionamento dos nossos corpos ou de alguma doença. E isso direciona a produção de novas tecnologias em saúde, como medicamentos, vacinas, equipamentos diagnósticos. Mas de quem é esse corpo que tem suas especificidades e interesses representados nesses modelos? De quem são as características e necessidades consideradas na escolha dessas células? Quem se beneficia com as tecnologias de saúde que são produzidas? O Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência foi criado pela Unesco para promover a igualdade de gênero nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No mundo todo, somos pouco mais de 30% do total de pesquisadores. Existe uma extensa literatura científica que evidencia como o machismo é parte dos processos científicos. Pesquisadoras feministas que estavam mostrando como a ciência, ciências biomédicas, por exemplo, tem muitos vieses, tem muitos pressupostos ancorados no patriarcado, no capitalismo, no colonialismo, e que a ciência não é uma tradução ipsis literis da natureza, né? Ela é uma versão, né, interpretativa com uma metodologia organizada e algum respaldo material que a gente pode
de fato, levar em conta, mas que está sendo feita a partir por pessoas que têm os seus próprios preconceitos e a partir dos seus próprios pressupostos culturais e sociais, né. Resultado, né, desse processo ocidental que foi sempre protagonizado e levado adiante por agendas do patriarcado, do capitalismo e do colonialismo. O corpo do homem cisgênero branco sempre foi um padrão na pesquisa científica. Mulheres, pessoas negras, de outras etnias e pessoas trans sempre ficaram subrepresentadas ou ainda ausentes na produção segura e efetiva de tecnologia em saúde. Existe muita produção feminista sobre a história e a antropologia da ciência mostrando isso. Um exemplo dessa crítica é um artigo publicado pelas antropólogas brasileiras Soraya Fleischer e Rosana Castro, e também um livro publicado pela historiadora da ciência Londa Scheebinger. Todas as referências que eu menciono aqui você encontra na página do episódio, lá no site do Mundaréu. No livro, essa autora norte-americana, a Londa Scheebinger, traz um panorama de críticas de pesquisadoras feministas a diversos estudos longos e influentes na saúde, que foram realizados apenas em modelos masculinos. Os resultados dessas pesquisas feitas apenas com homens brancos foram extrapolados para todas as pessoas do mundo, pressupondo uma igualdade entre os corpos que não sabemos exatamente se existe. Mas esses pressupostos guiam diagnósticos, medidas de prevenção e tratamento até os dias de hoje. E eu nem vou entrar agora nos diferentes dados de desigualdade na saúde entre homens e mulheres. Existem diferenças em morbidade, prognóstico, efeitos adversos, diagnóstico. Também não vou falar sobre a diferença em financiamento de pesquisa para doenças e questões específicas de mulheres, pessoas negras e indígenas, doenças tropicais, enfim. Isso tudo somado alimenta a certeza de que existem muitas perguntas feministas urgentes a serem feitas pelo campo biomédico. Quando eu era estudante da farmácia, essas questões me pareciam inconciliáveis com o dia a dia do laboratório. Minhas certezas vacilavam. A sala de cultura, esse espaço dedicado ao cultivo de células, parecia permanecer isolada dos meus problemas feministas, asséptica a todas as inquietações. Será que não é possível fazer uma pesquisa feminista com células? Com modelos in vitro? Será que em uma placa de Petri as práticas feministas não cabem? Eu realmente ia ter que escolher entre ser cientista ou feminista? Na época eu não sabia, mas no mesmo período que eu corria apressada pelos corredores labirínticos do fundão, a antropóloga Daniela Mânica caminhava por eles com um gravador e seu diário de campo em mãos. Eu sou Daniela Mânica, sou pesquisadora do LabJOR, trabalho com corpo, gênero e tecnociências, estudando temáticas como a menstruação há muitos anos. Atualmente trabalho com um podcast. Eu sou uma mulher branca, cis. Entre 2015 a 2022, ela acompanhou o cotidiano da pesquisa sobre as CESAM, que são as células de sangue menstrual. Durante sua trajetória acadêmica, a Dani investigou a menstruação por uma perspectiva socioantropológica. Aquele sangue que sempre foi muito invisibilizado, começou a ter uma agência política para pautas feministas, isso me interessou bastante. Nesse projeto, ela colaborou principalmente com as pesquisadoras Regina Gundenberg e Karina Sense. E eu propus para ela uma pesquisa colaborativa, que eu pudesse acompanhar como antropóloga no laboratório dela, como que as células do sangue menstrual agem dentro do laboratório. Mesmo existindo diversos corpos que menstruam
e mulheres que não menstruam, o sangue menstrual é associado a corpos femininos. É uma substância do corpo que é, como a gente chama, marcada por gênero, né? Ou seja, não é uma substância neutra, é uma substância que quando ela aparece, aparece o feminino, aparece o corpo da mulher, aparece a questão da reprodução. Essa marcação é entendida como uma limitação dessas células. Então, quando a gente começou, eu tinha comentado com você, né? Foi uma barreira muito grande que a Carila, então, resolveu abraçar aí essa causa. Essa é a voz da professora Regina Goldenberg, professora titular do Centro de Pesquisa em Medicina de Precisão do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ e MCT Patologia 360. A voz a seguir é da pesquisadora Karina Sense, que na época era orientanda da professora Regina. É mais quando você apresenta, né, e sempre gera aquela pergunta, mas e os homens? Não vai ter nada para os homens? É inacreditável, né? Décadas e décadas de pesquisa sendo feita priorizando os corpos dos homens e elas ainda têm que ouvir essa pergunta quando decidiram pesquisar com sangue menstrual? Era como se a pesquisa com sangue menstrual estivesse limitada apenas às mulheres. E por isso, como elas mostraram na pesquisa delas, essas células praticamente não são utilizadas pelos cientistas. Não é visto como uma questão estratégica, porque é um órgão que é marcado por gênero, né? Você vê assim, uma pessoa opositora falaria assim, mas só vou curar mulher, por exemplo, porque está falando de mulher, então a rejeição, mesmo que isso fosse verdade, né? Porque só uma parte, não, uma grande parte. Porque não necessariamente um produto que você desenvolva serve para 100% da população. Então, qual é o problema de se investir numa célula que vamos imaginar que ela só seja, ou ela tenha como público-alvo tratar ou, enfim, utilizar essas células para a população feminina? Se a gente pensar só na população brasileira, estamos falando de cerca de 104,5 milhões de pessoas. Não é suficiente para tornar a escolha dessas células interessante, para produzir uma nova tecnologia em saúde? E, na realidade, essa suposta limitação beneficiaria todas as pessoas que menstruam. E ainda, é importante dizer que não tem nenhum impeditivo, do ponto de vista técnico, para que tecnologias futuras com essas células não possam ser utilizadas por todos nós, inclusive por pessoas que não menstruam. Só nos casos que se faz tratamento com as células do próprio paciente, os tratamentos autólogos, é que essa tecnologia desenvolvida estaria restrita. A gente encontrou uma proporcionalidade de 0,25% dos papers publicados sobre células mesenquimais, que é o tipo de célula que tem no sangue menstrual, com sangue menstrual. As células mesenquimais são células retiradas de tecidos adultos do corpo e, por meio de procedimentos experimentais, podem adquirir capacidade de formar outros tipos celulares, uma característica de células-tronco. Ou seja, as pessoas estão tirando medula, células da medula, estão tirando, esperando uma gestação acabar para pegar líquido amniótico, para pegar sangue de cordão umbilical, os processos altamente invasivos e super raros para usar esse tipo de célula, enquanto você tem uma abundância enorme, né? Todo prédio deve ter pelo menos umas 2, 3 mulheres menstruando naquele momento, né? Ou seja, tem uma oferta abundante do material biológico em questão, mas ele não é usado. Ele não é usado porque realmente tem, né? A nossa conclusão coletiva ali é que existe uma misoginia internalizada na prática científica. Ela é mais forte, ela é mais resistente, ela duplica mais rápido, ela é tipo uma supercélula. Só que é isso, né? Uma supercélula abandonada, porque ninguém banca fazer pesquisa com sangue menstrual no laboratório. Essa pesquisa com a Cezanne evidencia uma desconfiança do campo biomédico com um modelo percebido como feminino. Ao mesmo tempo, a pesquisa biomédica tem uma preferência histórica por modelos masculinos. Eles justificam que é possível extrapolar dados obtidos em modelos masculinos
para todos os outros corpos. A Dani e a Regina também encontraram isso na pesquisa sobre células-tronco. Elas argumentam que uma célula-tronco de um doador masculino costuma servir para todos, mas as células de sangue menstrual, não, porque é vista como feminina e não universal. Então, um doador jovem, não é no sentido figurado, é masculino. Então, um rapaz de 17 anos, não sei o quê, de medula saudável. Então, esse seria o doador universal. Então, para a medula óssea, não tem problema ser um doador universal. Mas se não é o homem, então pode existir uma chance, na hora de ser inoculado em uma mulher, de ter uma reação imunológica. Por que fazer um banco de um doador masculino e não fazer um banco que tenha um doador masculino, que tenha um doador feminino, não sei se é o caso, mas para o masculino serve para todo mundo. Porque o homem, a figura do homem, né, como ser humano universal, né, Então, que é histórico. Exatamente. Por um lado, então, uma célula dita masculina alcança o patamar de modelo universal, podendo representar todos os nossos corpos. Por outro, uma célula entendida como feminina é descartada como modelo possível. Não é escolhida nem 1% das pesquisas da área. Se o sexo de uma célula masculina não é uma barreira, qual é o problema de se escolher uma célula feminina? Não deveria ser uma via de mão dupla? Nossa, né, o reconhecimento do absurdo repetido, né, dessa sensação da misoginia, mais uma vez, né, performada ali, transferida para as células do sangue menstrual. Para mim, essa discussão serviu para organizar a minha pergunta de pesquisa do mestrado. E ela foi: afinal, sexo do modelo faz diferença? Lembra que eu já tinha feito essa pergunta antes? No estágio que eu fazia no começo da faculdade, que eu estava te contando no início do episódio? Então, nessa época, eu fazia experimentos com células. O cuidado das minhas células companheiras era parte da minha rotina, e eu adorava. Eu tinha que ver quase todo dia como elas estavam, através de um microscópio. Eu adicionava os nutrientes que elas precisavam, evitava contaminações, fazia experimentos, uma relação tão próxima, tão íntima, que eu brincava que elas eram minhas filhas. Uma relação de cuidado parecida. Quando eu chegava na casa da minha avó, ela me abraçava e logo me perguntava como elas estavam. Uma vez, uns dias antes de eu viajar, minha avó me perguntou o que eu ia fazer com as minhas células. Se uma amiga iria cuidar delas para mim. Eu contei que as tinha congelado. Quando eu voltasse, eu voltava com a cultura, com cuidado e o cultivo dessas células. Essa é uma prática comum no dia a dia do laboratório. Quando chegamos ao fim de um ciclo de experimentos, a gente congela as células e as guardamos. Quando precisamos de novo, as descongelamos e voltamos com a cultura. Mas quando eu disse isso, minha avó ficou espantada e me olhou horrorizada. Ela acabou achando tudo muito engraçado e o choque se desfez em sua gargalhada. Ela ainda completou que teria sido bom isso ser uma opção com a minha mãe e tias na sua época de faculdade. A Donna Haraway, teórica feminista estadunidense, fala como a relação dos cientistas com os modelos mentais ultrapassa o trabalho técnico, envolvendo esforços emocionais e uma relação de cuidado, sacrifício e convivência. Eu sempre estava atenta se as minhas células companheiras estavam felizes. Acabei demorando para perceber que eu não estava. Pelo menos, não estava satisfeita. Meus incômodos e questionamentos feministas iam se multiplicando, se proliferando, crescendo como células-tronco em uma placa de vidro. E chegou um ponto que eu precisei tomar uma decisão. Quando uma situação limite acontece em um laboratório, você tem duas opções. Ou você congela uma parte da sua cultura e interrompe o processo ali,
Ou você transfere as células para uma outra placa, um novo lugar, maior, com mais espaço para as células crescerem e se multiplicarem. Eu não conseguia congelar minhas dúvidas e questionamentos feministas. Será que eu até que abri mão das minhas células companheiras? A dona Haraway, de quem eu falei agora há pouco, também propõe a figuração como uma ferramenta para provocar pensamentos e práticas críticas nas ciências. Ela define a figuração como uma imagem que pode ser habitada, um lugar para onde você viaja e chega a algum espaço que não tinha ido antes. As células de sangue menstrual me apontavam uma nova direção, um novo caminho, cheio de perguntas e possibilidades. Será que elas poderiam me levar a um novo lugar? Será que o sexo da célula, usado nos modelos, faz diferença nos resultados dos experimentos, na produção do conhecimento? O sexo do modelo determina de quem é o corpo que está sendo considerado na pesquisa biomédica? Em que sentido e com quais consequências? Escolher uma célula feminina pode direcionar a pesquisa a favor dos interesses das mulheres? Pode transformar uma pesquisa científica com células em uma pesquisa feminista? Para responder essas perguntas, eu decidi na minha pesquisa de mestrado olhar um conjunto de artigos científicos sobre as diferenças entre os sexos em células-tronco. Eu olhei para publicações dos últimos 10 anos em uma importante base de dados da área da saúde, o PubMed. Eu também fui com um gravador entrevistar cientistas que trabalham com células-tronco. Mergulhei e analisei esses materiais tentando encontrar caminhos possíveis, mas principalmente tentei encontrar uma saída que me levasse a um lugar que eu não precisasse escolher entre ser cientista e feminista. Depois de traçar uma nova rota, decido que é hora de voltar para a sala de cultura. Voltar para as minhas células companheiras. Mais uma vez. Só que dessa vez eu volto preparada. Para entrar do meu jeito, nos meus termos. Mesmo voltando para um lugar que eu já fui diversas vezes, dessa vez vai ser diferente. Agora eu vou habitar um espaço novo. Imagina comigo, a gente está de frente para uma sala de cultura, um espaço dedicado ao cultivo de células. É um ambiente que exige todo um preparo antes de entrar, com muitas regras. Aqui é preciso manter o espaço asséptico, isolado, controlado. Minha calça de veludo bordô e meu coturno futa cor lavanda não são exatamente a minha primeira escolha para estar nesse tipo de laboratório. Mas vão ter que contar como calça e sapato fechado. Minha bandana vai ter que servir para deixar meu cabelo preso também. Não se deve entrar com mochilas, mas preciso da minha dessa vez. Hoje, a gente não precisa se preocupar tanto com todas as regras que existem para manter a sala de cultura asséptica, isolada. Hoje, a ideia é contaminar a sala de cultura. Uma contaminação feminista.
Abro a porta e vejo meu jaleco pendurado no gancho. Eu visto. Lavo bem minhas mãos na pia grande ao fundo, coloco a máscara e calço as luvas de nitrilo azuis. Entro na segunda sala, a que tem as estufas, onde armazenamos as células. Abro a primeira porta e visualizo a minha placa de Petri através da porta de vidro. Ali, tá vendo? Aquele cilindro achatado com líquido cor-de-rosa dentro? Esse líquido é um meio de cultura, que tem os nutrientes para manter as células bem alimentadas, saudáveis, felizes. Carrega essa pequena placa de vidro com cuidado para a segunda sala, a sala dos microscópicos, que nos permitem ver como as células estão. Ajusto o foco e pela primeira vez eu percebo. A verdade é que as minhas células companheiras também nunca estiveram felizes. Elas me convidam, me convocam a traçar uma nova rota. Será que realmente não dá para fazer uma pesquisa feminista com células? Então, o que acontece quando uma feminista se torna parte da cultura? Quando mergulha no meio de cultura e entra dentro da célula? O que será que os cromossomos do núcleo da célula realmente nos contam sobre sexo e gênero? Quantos caminhos e soluções podemos encontrar e perder no retículo endoplasmático? Quantas voltas frustradas são necessárias para encarar o citosol? Quais são os perigos e ciladas que temos que enfrentar no lisossomo? Qual é a força necessária para escalar as cristas da mitocôndria? Qual é o som que a gente faz ao saltar pelas cisternas do complexo de Golgi? Se não é possível acolher práticas feministas em uma placa de Petri, o que acontece quando uma feminista se torna in vitro? Finalmente, eu encontro minha saída, ou melhor, a minha entrada. Confira se minha garrafa de água está cheia. O que você levaria para uma viagem pela célula? Vai pensando aí. Além da água, levo gravador de áudio, com entrevistas com cientistas e diversas anotações e fichamento. Fecho bem a mochila. Ela é resistente à água. Será que também é citoplasma? O que você acha? No começo do episódio, você me acompanhou para uma viagem pelo tempo e espaço. Agora, eu te convido a uma aventura ainda mais ousada. Uma viagem pela célula. Você vem comigo? Fico feliz que você topou. Acho que vai ser bem divertido. Segure-se aqui enquanto eu altero as configurações de microscópio. Dessa vez, as lentes e o jogo de luz não vão amplificar a imagem das células, como sempre fazem. Agora, elas vão nos miniaturizar. Tá preparado? Ficamos bem pequenininhas, no tamanho perfeito para essa investigação. Escalo até a borda da placa de Petri, mergulho no meio de cultura e nada até encontrar uma entrada possível. Enquanto escorregamos por uma proteína que atravessa a membrana da célula, percebo se a gente esticar todo o nosso corpo, com as mãos erguidas acima da cabeça e as pernas bem coladas, talvez a gente consiga atravessar direto até o núcleo, por meio de um poro. Vamos tentar? Prendo a respiração, nervosa, curiosa, empolgada. Espero que dê certo. Estamos quase lá. Feche os olhos.
será que a gente consegue adentrar no núcleo? Você vai ter que ouvir o próximo episódio, que já vai estar disponível na próxima semana no site do Mundaréu ou no seu tocador favorito. Esse foi o episódio A Célula, da série Feminista in Vitro. Obrigada pela escuta. Todo o material e referências que guiam o que eu disse aqui você encontra no site do Mundaréu, mundaréu.labjor.unicamp.br/feminista in vitro. O conteúdo que apresentamos é resultado da minha pesquisa de mestrado em divulgação científica e cultural, intitulada Feminista in Vitro, situando sexo e gênero na pesquisa biomédica com células-tronco. Também é um desdobramento da pesquisa anterior, Corpo, Gênero e Tecnociências, as células-tronco do sangue menstrual, da qual Daniela Mânica foi a investigadora principal. Durante o mestrado, eu tive bolsa CAPES e atualmente tenho bolsa Mídia Ciência FAPESP, que viabiliza a produção dessa série. A FAPESP, a Unicamp e o CNPq apoiam o Mundaréu e somos gratos por isso. Eu, Fernanda Mariá, fiz o roteiro junto a Daniela Mânica. Também fiz a narração, a edição e a divulgação. A designer Bianca Bursi, minha querida amiga, fez a identidade visual da série. E o Gabriel Marçal, parceiro de Mundaréu, compôs a trilha sonora. A voz no começo do episódio é de Igor Pereira. Nesse episódio, você ouviu o trecho do Fantástico, do Jornal Nacional e da TV Brasil. Agradecemos o apoio de toda a equipe do Mundaréu e do Labirinto, que contribuíram para a produção dessa série. Especialmente Irene do Planalto Chemin, Clarissa Reste, Jaqueline Medeiros, Maxi Viana e Igor Pereira. Muito obrigada! Agora, vem comigo no próximo episódio nadar pelo núcleo à procura dos cromossomos sexuais